Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista e ao vivo pela internet para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a partir de agora vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Eu começo com o Lancinete. O que é destaque no dia de hoje? Aranha faz acordo com o Santos Futebol Clube e está liberado para procurar outro clube e disputar o Paulista ou outro campeonato em qualquer parte do Brasil. A manchete do site do Estadão. Olha aí, hein? Aidar exige títulos e afirma que Muricy Ramalho está devendo. Já está colocando um peso nas costas do Muricy. Vamos à manchete do Globo.com. Renovação de Guerreiro está complicada no Corinthians, hein? O jogador está esperando, mas até agora o Corinthians não tem uma definição. Outra manchete vem de Minas Gerais, o jornal Estado de Minas. O jogador Mena está sendo apresentado hoje no Cruzeiro, ex-lateral do Santos Futebol Clube. Aí, portanto, os destaques de alguns sites importantes do Brasil, né, em termos de futebol. Hoje, Guido Bortolomazzi, o nosso comentarista, dá o seu primeiro destaque aqui. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. O destaque maior fica para a abertura do Campeonato Paulista. E é lógico que o Santos se preparando para iniciar essa temporada e domingo, já pegando aí um compromisso até que difícil, porque foi o mesmo adversário que venceu o Santos no Campeonato Paulista do ano passado e levantou o caneco do Paulistão, que é o time do Ituano. Então o técnico Henderson já prepara a sua equipe, vamos ver aí, com muitas promoções para o torcedor e principalmente caras novas, né, do Santos Futebol Clube, já para esse início de campeonato. Muito bem. Destaque também do nosso repórter Luiz Roberto. Qual é o principal assunto do dia, Luiz? Boa tarde. Olha, boa tarde, Edson. Um grande abraço. O Felipe, goleiro do Flamengo, demitido. Ai, Felipe, agora faz parte da torcida do Flamengo. E por outro lado, o Flamengo está apresentando também agora o meio-campista Jonas, aquele Schweinsteiger, lá do Nordeste, ou do Norte do país, que viria para o Corinthians, está sendo apresentado a equipe do Flamengo. E o Richarlison voltou, saiu do futebol, do vôlei, agora assinou com a Chapecoense. E só para lembrar um detalhe, Edson, 26 de janeiro de 1997. Isso lembra muito o que o nosso convidado vai falar hoje. Muito bem. Comentarista Baixada Esporte, Gilberto Costa, também está com a gente. Tudo bem, Giba? Tudo bem. Boa tarde a quem nos assiste. E ansioso, né, para começar o Campeonato Paulista, para ver o que os clubes, o que contrataram, se vai dar certo, se não vai dar. Vamos esperar que possa ser um bom início de ano para os clubes. Muito bem. E o nosso convidado especial, ilustre no programa de hoje, e gentilmente comparece ao nosso programa a convite. Ele estaria ontem aqui, mas estava viajando e hoje está aqui para falar muito do Santos Futebol Clube. Doutor Marcelo Perillo Teixeira, ex-presidente do Santos, está aqui com a gente. Marcelo, boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. E antes de mais nada, um 2015 aí com muita saúde e com muitas alegrias. Amém. Muito obrigado pela presença. Boa Amém. tarde. Boa tarde, Edson. Um abraço especial ao Guido, ao Giba, ao Luiz, a todos da equipe, aos nossos telespectadores. Com certeza que nós tenhamos saúde, paz, harmonia, muitas realizações. É um prazer estar participando do Baixada Esporte para falarmos um pouco sobre futebol, sobre o Santos, sobre a realidade aí do momento do esporte. Estou à disposição. E no dia 26, Edson, 18 anos, da Santa Cecília TV, né, Marcelo? É verdade. Como seu pai, né? Está lembrado aqui nesse Verdade, um dia bonito, né? Uma data histórica. Alcançamos a maioridade, né? Até fomos antecipados de uma forma rápida. Eu acho que até pelas responsabilidades, pelas incumbências, pelas necessidades de objetivos comuns de um sistema de comunicação relacionado a uma instituição de ensino. Eu estou muito feliz, muito satisfeito, realizado também em dirigir uma emissora que consegue interferir diretamente no progresso e principalmente nos destinos de uma região metropolitana como a Baixada Santista, quer através da TV, quer agora através do portal, quer da 107,7 da FM. Eu acho que cumprindo muito bem o seu papel e a sua missão. E o Baixada Esporte está debutando, está fazendo 15 anos. 15 anos. E o Luiz Roberto vai dançar com a Xana. Nós vamos trazer ela para dançar aqui no meio do salão. 15 anos, Luiz Roberto. Está debutando. Então. É o dedinho. Gente, quer fazer uma pergunta ao doutor Marcelo Teixeira? É só entrar em contato com a gente através do site www.baixadoesporte.com.br.
que o nosso jornalista, Gustavo Franco, está aqui para atendê-lo. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Edson. É isso mesmo, é só participar pela página do Facebook do Baixar Esporte ou então pelo site www.baixaresporte.com.br e mande a sua pergunta que nós vamos ler ao vivo aqui a pergunta do telespectador. Bom, e o Gustavo vai também interagir conosco, né? Vai atualizar as informações online do que está rolando aí no futebol brasileiro, as últimas notícias. Não sai daí, Baixado Esporte volta já já, mas antes um recado aqui para quem não comprou material escolar ainda. Papelaria Almeida, ninguém vende mais barato. Papelaria Almeida tem 30 anos de tradição. Uma loja ali em frente ao cemitério da Areia Branca e a outra aqui no Boqueirão, em Santos. E você tem muita facilidade no pagamento. 12 vezes sem juros, 10% de desconto em 3 vezes no cartão ou 15% de desconto no pagamento à vista. Volta às aulas 2015 é na Papelaria Almeida, há 30 anos de tradição. Gente, uma pausa, pois não, Guido? Rapidinho antes do break, mandar um forte abraço lá para Natasha. Eu tenho certeza que agora ela... mandou meu abraço, hein, Natasha? Não esqueci, não. E um abraço para o papai dela também, o João Carlos Pereira, lá de São Vicente. Os dois aí que sempre assistem o programa Baixado Esporte. Então, muito obrigado, seu João Carlos. Um forte abraço. Ele que é um grande santista também. E a filha Natasha, que trabalha na Popa Farma, em frente ali ao Hospital São José. Ontem me viu e falou, eu assisto vocês todo dia. Então amanhã eu estou sabendo que vai o presidente Marcelo Teixeira. Então nós vamos falar muito do Santos. Um abraço também, Natasha. Então é o seguinte, não saia daí, hein? Baixado Esporte está só começando. Aguarde. Nós estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje recebendo aqui o ex-presidente do Santos, Marcelo Perillo Teixeira, que vai falar muito, né, sobre o Campeonato Paulista, o próprio Santos e o futebol brasileiro. Marcelo, o que você está achando, né, do Santos agora com a gestão comandada pelo Modesto Roma Júnior? Enfim, o que você está prevendo para esse Santos Futebol Clube? Eu acho, Edson, que ele está no caminho certo. Ele está muito comedido, ele está indo de acordo com muita prudência, muita cautela. O momento exige que exista essa cautela, bem diferente do início do mandato das administrações anteriores, né, tanto do presidente Luiz Álvaro como do presidente Odílio, que era vice naquela oportunidade, que foi uma caça às bruxas e sem existirem até esqueletos, já havia uma expectativa enorme de se transmitir ao torcedor que haveria uma auditoria, que haveria isto, que haveria aquilo, como aconteceu, e graças a Deus que não poderia ser diferente, em nada tiveram para comentar ou falar a respeito da administração de 10 anos, que foram 10 anos de trabalho, de muita luta e de muita pavimentação no sentido de estruturar o clube da maneira como ele estava. Então, eu acho que agora nós vivemos um momento bem diferente. É um momento de uma crise não só financeira, como está sendo comentada, muito, né, diante de atrasos, diante de pendências em termos não só salariais, como também com impostos e uma série de outras questões como fornecedores, como acho que principalmente, que eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que em termos de representatividade, em termos de credibilidade, em termos da marca Santos, é um momento muito delicado. É um momento difícil e acho que o presidente Modesto Roma terá muito trabalho, mas a gente nota que em termos assim de defesas jurídicas que estão sendo feitas bem-sucedidas, por sinal, através do diretor Dr. Tremura e a sua equipe de trabalho, assim como também na parte administrativa, financeira, na própria questão do futebol, na questão de esportes. E eu acho que tudo está caminhando de uma forma muito favorável. Será difícil, eu acho que é uma situação grave, é uma situação muito, muito difícil, mas eu acho que é uma situação na qual nós não podemos mais continuar apenas lamentando. Tem que se colocarem as coisas devidas, nos seus óbvios, seus esclarecimentos necessários, mas naturalmente nós precisamos trabalhar e reconduzir o Santos para o seu devido lugar. Marcelo, eu sempre falo que o Santos é uma equipe iluminada, é um time iluminado. A história do Santos mostra isso por tudo que já passou. Mas esse momento que o Santos está vivendo hoje, na sua opinião, o Santos regrediu quanto tempo? Olha, o que o Santos avançou durante a gestão a partir de 2000 até o ano de 2009, o Santos regrediu porque viu os demais, muitos deles concorrentes, passarem à sua frente.
O que o Santos tinha como uma referência do seu centro de treinamento, que era visitado, comentado, o que tinha como referência o aspecto do memorial, do seu patrimônio, da recuperação dele, eu acho que isso ficou para trás. Isso nitidamente. Os grandes clubes, vamos dizer, não todos do futebol brasileiro, vamos citar 3 deles aqui próximos da capital. Eles conseguiram seus estádios, as suas arenas. O Palmeiras, que tinha um estádio semelhante ao Santos no Parque Antártica, conseguiu a sua arena através de um trabalho junto aos investidores. O Santos deveria ter conquistado também o seu espaço maior através da sua arena. Vínhamos conversando, infelizmente foi interrompido, esses investidores foram e fizeram a arena do Grêmio, em Porto Alegre, de uma forma rápida. Infelizmente o Santos ficou no caminho e hoje nós notamos que existe também trabalhos referentes a revelações de base que nem sempre são tão bem aproveitadas por esses clubes, porque não há uma identidade de um trabalho muito próprio, que o Santos tem essa coragem, a sua maneira de investir e de revelar jogadores. Alguns clubes, como os 3 de São Paulo, não possuem essas características, não conseguem aproveitar, que eu acho que é sempre uma das grandes soluções para as administrações do futebol brasileiro, é nós estarmos sempre voltados aos investimentos da base. E com isso, naturalmente, o Santos perdeu o seu espaço e acredito que o Santos deverá, hoje, se você me perguntar, mas o Santos tem como contar com uma empresa, com a terceirização de um grupo de investidores para ter o seu estádio? Acredito que não. Hoje, francamente, sinceramente dizendo ao torcedor, o Santos perdeu a oportunidade. O Santos perdeu através da Copa do Mundo, através das Olimpíadas, os investimentos feitos e que hoje secaram. Secaram porque aqueles que tinham interesse fizeram seus investimentos. É possível? É possível, mas é muito mais difícil por aqueles que já conquistaram seus espaços. Assim como também todos os avanços que eram necessários para que o Santos melhorasse a sua estrutura. Hoje, os centros de treinamentos desses 3 clubes de São Paulo são centros de treinamento muito avançados. O que o Santos possuía na sua sala de musculação, que tinham top, né? Aparelhos que nenhuma agremiação do Brasil possuía, hoje outros clubes já possuem. Aliás, eu fiquei realmente entristecido, eu fiquei magoado, eu fiquei emocionado até na hora, de uma forma negativa, no sentido de ver o estado do centro de treinamento quando lá fui pela primeira vez. Quando vi o teto da sala de musculação do CEPRAF, as salas ambientes que existiam, todas realmente sem manutenção, com goteiras, um estado mais crítico, lamentável, que eu acho que o Santos agora deverá, mais uma vez, fazer um esforço para tentar, primeiro, montar uma equipe, agora, que eu acho que pela questão não propriamente do momento da eleição, mas muito mais do adiamento da eleição, ela ficou prejudicada, o planejamento ficou gravemente prejudicado no sentido de ter aquele adiamento e, naturalmente, o presidente ter tido 10 dias após, quase, para começar a pensar no clube e na montagem da equipe do Paulista. Ainda bem que, pelo calendário atual, o campeonato começa mais tarde, no início de fevereiro. Se fossem campeonatos como nas nossas épocas, o campeonato praticamente se começava dia 10, dia 12, dia 15, né, de janeiro, aí seria realmente um prejuízo enorme. Ainda bem que o calendário ainda beneficiou o Santos, como você disse, um clube iluminado, abençoado. Tomara que a gente mantenha um trabalho e a gente mereça, através do nosso esforço, as luzes para que o Santos continue sendo um clube vitorioso. Mas, com certeza, não sei precisar, Guido, o tempo, né, em termos de regresso daquilo que não foi avançado. Mas, com certeza, o Santos permanece aí com a mesma estrutura e praticamente hoje... De 10 anos atrás. Os outros, não digo 10, mas acredito que uns 7, 8 anos atrás, com certeza, é a mesma estrutura, sem nenhum tipo de investimentos necessários para o avanço de um clube. Luiz Roberto, sua pergunta ao ex-presidente Marcelo Teixeira. Marcelo, eu tenho 2 colocações, 2 questões. Uma, eu queria que você falasse de público.
porque eu li em vários jornais, os grandes jornais do Brasil, que você deu uma declaração dizendo, e até o presidente na coletiva assumiu que você ajudou o Santos a pagar o salário. Eu queria que você confirmasse, você ajudou o Santos a pagar o salário, e o Santos está devolvendo esse empréstimo, vamos dizer assim, entre aspas, que você fez essa ajuda. Primeiro, você ajudou o Santos, ajudou essa administração nesse início, você confirma isso? Eu confirmo que ajudei, eu apenas esclareço que não houve nenhum empréstimo, não houve nenhum contrato se exigindo juros, correções. Se o Santos recorresse a bancos, como tentou, e infelizmente não está com crédito na praça, para que nós tivéssemos a possibilidade, até mesmo com avais, porque sempre que existem avais, devem existir garantias. No caso de um clube de futebol, as suas garantias também são os seus contratos em vigência. Os contratos em vigência, quase que todos na sua totalidade, estão comprometidos para o exercício de 2015. Portanto, não existe receita disponível que garanta qualquer tipo de empréstimo. Naquela oportunidade, eu não gostaria, tinha manifestado isso ao presidente, não é que eu não gostaria de ajudar, não gostaria de ter mais uma vez esse tipo de sistema dentro do clube, que era um empréstimo de dirigentes, de ex-dirigentes, de pessoas ligadas a um clube de futebol. Eu acho que a estrutura que foi criada, montada, foi uma estrutura exatamente para equacionar as dívidas e que nós tivéssemos chances e possibilidades de evitar esse tipo de problema. Infelizmente não foi possível. Nós apenas condicionamos, existia uma possibilidade de uma receita, de uma antecipação de uma receita do pay-per-view, desculpe, o que ocorreu através de um entendimento com a Rede Globo. A Rede Globo antecipou um recurso que seria pago 10 ou 12 dias depois da promessa do presidente de ter ido aos jogadores e de ter dito que pagaria pelo menos 2 folhas salariais. Eu acho que além da promessa do presidente, existia um momento crítico. Por quê? Porque existia uma desconfiança no sentido dos atletas e dos profissionais e dos funcionários, como ainda existe um ambiente que ainda não é um ambiente totalmente restaurado, mas pelo menos mais tranquilo. Você já sentiu isso, você? Já notamos isso. Eu não, porque eu não convivo tanto, mas as pessoas que estão convivendo notam que já existe um trabalho diferenciado. Mas existia naquele momento uma grande chance de uma saída de não só os atletas, como o Edson citou nos destaques iniciais do Aranha, do Mena e de alguns outros, como muitos deles que queriam sair do Santos porque não se sentiam confortáveis no sentido de permanência no Santos Futebol Clube. Então, aquele momento foi um momento necessário no sentido de dizer, não, está sendo cumprido. Conte comigo. E ao ser cumprido, houve uma tranquilidade por parte do grupo de jogadores, que não só notaram a boa vontade por parte da diretoria, mas como principalmente que o próprio treinador gostaria de ter um ambiente, que era um ambiente preparatório para o treinamento e a pré-temporada. Porque não existia nenhum tipo, o Gilberto está aqui do lado, poderá testemunhar que realmente é muito difícil. As pessoas falam, mas os atletas ganham muito, têm salários muito altos, mas tem seus compromissos. As pessoas têm o seu planejamento, a sua programação financeira de vida. Se aqueles que ganham muito tenham tido alguma despesa a mais ou fizeram previsões de alguns investimentos, são óbvios, são aqueles planejamentos normais familiares. Então, ganhem muito ou ganhem pouco, o Santos tem que cumprir com as suas obrigações, como exigir dos atletas que também cumpram o seu desempenho futebolístico. Então, naquela oportunidade foi necessário, houve apenas uma troca no sentido de que nós fizéssemos esse aporte financeiro e imediatamente, alguns dias após, foi ressarcido esse valor e acredito que o empenho maior agora é para que o clube tenha possibilidades de ou fazer através do patrocínio master ou outras receitas alternativas que viabilizem o planejamento financeiro para os próximos pagamentos. Até porque foi, parece que saudado também,
parte daquilo que estava atrasado com funcionários, que estava 13º, também o mês de dezembro, me parece que foi pago uma parte desses pagamentos, desses vencimentos, o que também deu uma tranquilidade maior no sentido administrativo do clube, e creio que agora novas ações alternativas devem ser adotadas para que se não recorra mais uma vez a essa situação. Espero que isso não aconteça mais, esse é o meu pensamento, já manifestei também ao presidente. Óbvio, deixo muito claro que estou para ajudar. A minha família, tradicionalmente, historicamente, sempre colaborou, né, em todos os sentidos. Não me nego a colaborar, até mesmo no aspecto financeiro, se for preciso e necessário. Volto a dizer, não gostaria que isso acontecesse. Tomara que o presidente adote essas medidas. Bom, vamos deixar o presidente tomar uma aguinha, né, para a próxima pergunta, que virá do Gilberto Costa. Eu tenho 2 recadinhos importantes para o telespectador. O primeiro das lojas Colombo, hein? A promoção das lojas Colombo imperdível. Camisa polo, camisa de manga curta, camisa manga longa, a partir de R$ 29,95. E tem também terno a partir de R$ 99,95. Colombo, uma loja sempre pertinho de você. Lojas Colombo. E outro recado também é da Sky. A Sky agora com internet. Peça a sua. Você quer ter uma internet muito boa, rápida, né? Você pode ligar agora mesmo lá na Sky, que é a melhor TV por assinatura do Brasil, e agora também com a novidade internet. Ligue 4104-1234. Gilberto Costa, sua pergunta ao ex-presidente Marcelo Teixeira, por favor. Não, isso aí eu vou falar como ex-jogador de futebol. Quando você tem um passado dentro de um clube e começa a atrasar pagamentos, a conversa paralela ela acaba influenciando dentro do campo. Não que você não queira jogar bem, é que você não tem cabeça e tranquilidade para desenvolver o que você tem de melhor. E quando você chega agora na mudança de uma diretoria, um novo presidente, e como eu falei, as pessoas lá, eu falei aqui no programa anterior, quando você está agora, o clube, com os jogadores, com os atletas profissionais, são aqueles que queriam e querem ficar. Então isso daí é um grupo formado e você vai dar tranquilidade ao treinador dentro de campo, porque essa tranquilidade ela vem de fora do campo. Então, quando você também tem uma diretoria que hoje ela é apaixonada pelo Santos, isso aí eu tive o Marcelo, tive o Modesto Roma, tive outros presidentes que naquele tempo, no meu tempo, quando eu joguei lá para trás, eram pessoas que eram apaixonadas pelo clube, ele gostava de ser presidente e ajudar o clube, então ele se candidatava a presidente para poder ajudar. Então, quando você vê uma diretoria prometendo, chegando, fazendo uma reunião e te dando satisfações, eu acredito que o caminho já está com bastante antecedência para termos sucesso. Então, hoje, o Santos teve uma ajuda, que nem o Marcelo está falando, e os jogadores sentem que quando você tem uma retaguarda que ele possa te ajudar, não sempre, mas está disposto a te ajudar, é porque aquela retaguarda confia na própria diretoria que hoje está. Então os jogadores vão ter mais tranquilidade para trabalhar, porque está sabendo que você tem um presidente olhando, como passou, né, nas reuniões, ele envolvido com os jogadores, e chegando a público e falando os problemas do clube, isso é importante. Então eu queria, né, falar até o Marcelo, o momento agora é de pensar, lógico, colocar o clube em pé, né, de novo, mas o momento também agora não é no campo começar com bons resultados para poder buscar esses frutos e buscar a notoriedade que o Santos sempre teve? Sem dúvida, Gilberto. Eu acho, vou além. Os atletas que se comprometeram a permanecer, eles estão realmente enraizados. Você veja que eu soube que houve uma manifestação de um dos atletas historicamente ligados ao Santos, da base, como Robinho, manifestando exatamente a confiança dele perante esse novo grupo de diretores. Esses detalhes são fundamentais para que ou aqueles que estão ou aqueles que cheguem possam realmente notar na figura de um atleta histórico e de passagens vitoriosas como o Robinho, a gente nota então que você está num caminho, como você citou,
que é um caminho de ter pelo menos uma expectativa e uma esperança de soluções. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta, eu disse há pouco, nós ficarmos lamentando fatos. Nós precisamos, óbvio, esclarecê-los, até porque nós não podemos permitir que situações que tenham ocorrido, e isso não é ir em busca para prejuízo da imagem de dirigentes, porque estará sempre respingando na imagem do Santos Futebol Clube. Isso é nítido e notório. Nós temos que ter e preservar essa marca. Vocês vejam que o Santos estava conversando, negociando com uma empresa, que me parece que era uma empresa chinesa, diante de muitas dessas situações, a empresa recuou um pouco. Né? Pode ser que se concretize, como pode ser que não. Então, tudo isso requer um cuidado, né? Muito fortes, muito grandes. Eu acho que você citou um fato muito importante. Atletas que recém chegaram. São atletas que tinham propostas de outros clubes, mas muito identificados com o Santos Futebol Clube. E você, nessas contratações, você achou que foram interessantes as contratações Eu que o Santos fez? Sim, eu achei que sim, primeiro pela experiência desses jogadores. São jogadores vitoriosos, mas são jogadores em fim de carreira. Não vejo dessa forma. Eu acho que são jogadores com uma idade boa, no sentido de ajudar, nesse momento, a fazer um bom campeonato paulista e, obviamente, o Santos repensar, dando tempo suficiente. Olha que imagem linda, né? São gerações Elano. Serginho, Elano. Você vê o próprio Ricardo Oliveira, é um atleta jovem, que tinha propostas diferenciadas e preferiu, dentro do apelo que foi feito a ele junto ao Santos, mesmo se propondo a ganhar menos. Então, são realmente momentos nas quais você tem que marcar historicamente esses fatos, porque eu acho que isso será de fundamental importância na identidade desses atletas, no potencial de cada um deles, para que eles realmente ajudem de uma forma direta, né? Obviamente quem escalará é o treinador, mas ele contará com um bloco, uma série de opções dentro do elenco, que sejam realmente opções boas, para que aí sim, com o tempo, o Santos possa melhorar a sua condição estrutural em todos os sentidos e viabilizar uma equipe melhor para o Campeonato Brasileiro. Quando você deixou o Santos em 2009, o Santos, na sua década, e você trabalhou, foi presidente, o Santos conquistou vários títulos, resgatou o título de 2002, que foi aquele título maravilhoso do Campeonato Brasileiro, ganhou o Paulista, depois foi bicampeão brasileiro, enfim. E deixou uma base montada no departamento amador. Você teve ali vários jogadores que subiram no ano seguinte e acabaram conquistando vários títulos Guido, com o time do não Santos. Só no ano seguinte. Não, várias outras. Então, né? Não, o Santos tinha uma safra maravilhosa de craques que acabaram surgindo. Desde de 2000, porque de 2000 você também teve Robinho, teve vários jogadores que foram criados na base. A minha pergunta é essa hoje. Você acha que o Santos, essa base que o Santos tem hoje, pode recuperar o prestígio do Santos lá na frente ou vai ter que se começar um novo trabalho? Não, eu acho que um novo trabalho eu não diria, mas eu acho que você tem que mudar a política, você tem que mudar a filosofia, porque eu contava com o Zito, eu contava com o Formiga, eu contava com o Abel, eu contava com outros bons dirigentes, como o Norberto, como outros grandes dirigentes, que realmente tinham na base uma filosofia diferenciada. Hoje, nós desvirtuamos um pouco essa filosofia. Quando nós deixamos essa base, nós não deixamos elas ainda no departamento de futebol de base. O Paulo Henrique já estava no profissional, o Neymar já tinha sido lançado, o Alan Patrick já estava, o Rafael já estava vindo. Então, já existia uma base já atuando e que estava preparada, tanto é que seria impossível num toque de mágica você pegar em 2010 e você conquistar os títulos que nós conquistamos. E você preparar da maneira como nós estávamos preparando. É humanamente impossível, com o talento e todas as virtudes que possam ter tido a diretoria naquele momento,
É humanamente impossível você pegar num toque de mágica e transformar uma equipe de futebol como foi transformada numa equipe vencedora. Se não tivesse feito um trabalho anterior. Você mesmo citou, mas foi esporádico. Não foi esporádico. O Santos disputou 6 Libertadores na nossa administração. O Santos foi vice-campeão numa delas, chegou a semifinalista na outra. O Santos vinha pavimentando uma série de condições que foram muito favoráveis para a chegada desses atletas. Vocês mesmos eram testemunhas, o público que está me ouvindo também naquilo que eu dizia em 2007, 2008, eu dizia, está chegando uma geração que será melhor, eu disse aqui no Baixada também, melhor do que a geração de 2002. Por quê? Em qualidade, ela é melhor, em talentos, ela é melhor em qualidade e ela está mais bem preparada através do desenvolvimento das atividades feitas junto às famílias e junto a esses atletas. Então essa preparação foi planejada para que o Santos alcançasse os seus títulos, diferentemente do momento de hoje. Não quero dizer assim, mas o Santos foi muito mal na Copa São Paulo. Reflete, em parte, o seu potencial. Eu não me preocupo com o título da Copa São Paulo. Não queria ser que o Santos fosse campeão da Copa São Paulo. Mas o Santos precisa aproveitar alguns desses atletas, eu disse até isso ontem ao Clodoaldo. Clodoaldo, nesse tempo que você está conversando com algumas pessoas, quem dos atletas da base, sub-17, sub-15, sub-20, estão em condições de vislumbrar no futuro próximo algum aproveitamento? Presidente, muito difícil, muito difícil. As safras estão realmente escassas. Não há como nas suas épocas, algumas referências pontuais de jogadores diferenciados. Então, isso era a possibilidade que o Santos estava trabalhando e que o Santos perdeu um pouco esse tipo de trabalho. Então, nós temos que recuperá-las. Diziam, não sei se é verdade, que as pessoas trabalhavam lá embaixo com scouts, com filmagens, com fitas. É possível trabalhar assim? Também. Mas você tem que mandar pessoas capacitadas que realmente presenciem e vejam se esses meninos têm um talento. Então o Santos perdeu um pouco o foco do seu trabalho. Mas eu acredito que é possível nós estarmos de novo fazendo um trabalho para revigorar o departamento de base. Bom, já mais o presidente Marcelo Teixeira e você, telespectador, também participando. Já o Gustavo Franco traz uma pergunta do telespectador. Antes do intervalo, quero dar um recado para você que vai abastecer o seu carro ou a sua moto. Vá até o posto Village, em São Vicente. Combustível de qualidade. E o etanol, essa semana do etanol, R$ 1,99, tá bom? Posto Village, posto Ipiranga, ali na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Uma pausa e a gente volta já com o ex-presidente Marcelo Teixeira. Bom, de volta com mais um bloco do Baixada Esporte, agradecendo a você pelo carinho da audiência em toda a Baixada e pela internet também de qualquer ponto do Brasil. E pode continuar fazendo perguntas pelo site www.baixadoesporte.com.br ao ex-presidente Marcelo Teixeira. Gustavo Franco, alguma pergunta do internauta aí? Para a gente acoplar com outra aqui, ó, presidente? Tem sim, Edson, a pergunta do Walter de Santos, do bairro da Ponta da Praia. Ele pergunta ao presidente Marcelo Teixeira, o ex-presidente, se a categoria de base é a salvação do futebol brasileiro. Bom, presidente, eu até vou mostrar um pouquinho o jogo treino do Santos em Cotia e vou emendar essa pergunta, se a categoria de base, o futebol de base, é a salvação do futebol brasileiro, com uma outra questão que eu acho pertinente. Não é uma crítica por criticar, mas é um fato, e esse fato a gente não tem como negar. Quando essa gestão pegou o Santos Futebol Clube, pegou com uma safra muito rica de valores, né? Tinha Robinho, ou tinha Wesley, o Robinho já tinha ido, mas depois eles trouxeram. Mas tinha o Wesley, tinha o Neymar. Não, o Neymar veio depois. O André. O Alan Patrick foi vendido por 10 milhões. O Alan Patrick. Eles venderam muitos jogadores. Houve um volume de dinheiro muito grande. Depois tinha Neymar, o maior jogador do Brasil e, quiçá, um dos maiores do mundo. Paulo Henrique Ganso. Venderam. Ao entregar de volta o clube na perda da eleição, eles não só entregam o clube acéfalo, como devendo para funcionários humildes ali, gente que trabalha na portaria, na administração. Aí você fala, poxa, eu deixei um clube com jogadores. Eles pegaram, o Santos era um mercado. Eles pegaram a prateleira lotada, venderam tudo. Pegaram o que estava no estoque e venderam tudo. E entregaram sem nada. E ainda devendo até para funcionário. Então eu queria que o senhor falasse se a base vai ser a saída, a salvação,
E essa maneira como estão devolvendo o clube, o que o senhor pensa disso? Eu acho que a base é uma das salvações, se não a prioritária. Mas o clube deve ver outras ações, tem que ter outras ações, como de marketing, como na parte administrativa. Vocês devem lembrar, nós fizemos um investimento muito grande em equipamentos, em sistemas. Para quê? Para que o clube tivesse a possibilidade de manter na sua estrutura profissionais capazes de desenvolver um controle interno, quer na questão do sócio-torcedor, quer na questão de novos associados, quer na questão de acessos em dias de eventos e jogos oficiais, quer na questão do controle financeiro, não só do clube, como na questão dos próprios associados. Investimos muito com isso. O que aconteceu? Viemos e terceirizamos a empresa. Tudo bem, uma terceirização pode até ser possível, viável até numa situação. Mas se o clube tem uma tendência de ter esse controle interno com um custo baixo, na qual já havia investido muito para que aquilo acontecesse, então nós desvirtuamos radicalmente alguns caminhos. E esse desvirtuamento, não só em termos de organização, de resultados, foram resultados que não foram favoráveis. São resultados que existem insatisfações em todos os níveis, quer na captação de novos sócios. O Santos possui 60 e poucos mil sócios torcedores, como ontem nós vimos uma divulgação numa rede a nível nacional. Não é verdade, o Santos possui 60 e poucos mil sócios torcedores. O Santos possui hoje 20 e poucos mil sócios torcedores adimplentes, que estão em dia com seus pagamentos. Então nós não temos controle nenhum. O que seja divulgado, o que é divulgado até então, não retrata a veracidade dos fatos. Então nós temos que ter uma estrutura, nós temos que reprogramar essas situações. Não é assim de dizer a base é a solução. Não, uma série de medidas são necessárias para que o Santos volte a ter respeitabilidade e principalmente condições financeiras para que venha a fazer frente aos seus desafios. Por quê? Porque se você hoje recorre à base, como você citou, você tem Neymar, Paulo Henrique, Alan Patrick, Rafael e tal. Se você trata bem, em termos, o tratamento profissional que eu digo, e você, ao tratar, você valoriza essa mercadoria no sentido da sua imagem e tecnicamente, futebolisticamente dizendo, você tem a tendência de vender, negociar bem esses ativos. Nós não fizemos isso. Nós aproveitamos em parte, tecnicamente, esses atletas, que eu acho, modestamente, pela condição que o Santos tinha de potencial futebolístico, nós até aproveitamos pouco. Nós não tivemos um rendimento tão favorável. Mas somos campeões da Libertadores. Muito bem. Nós poderíamos ser campeões da Libertadores, como teríamos que ter traçado melhor em termos de conquistas até, pelo plantel que o Santos possuía. Eu acho que não só o plantel ele foi desvalorizado no sentido de negociações de jogadores, como a reposição foi pior. Então você contrata vende um jogador, como vocês citaram, um dos melhores do mundo, na qual entram 17 milhões de euros aos cofres do Santos, pelo menos o que está sendo colocado no balanço, e aí você contrata um outro por 42. Minha pergunta seria em cima disso, Marcelo. Então, Damião, duas contratações mas como? Duas negociações. Mas como é que você, nitidamente, você tem o melhor, ou o outro que era um dos melhores, que era o Paulo Henrique, você pôs aos cofres do Santos 20 e poucos milhões. Entrou nos cofres do Santos, na venda do São Paulo com o Paulo Henrique, 20 e poucos milhões de reais. 20 e poucos milhões de reais. Como é que você consegue vislumbrar em um outro jogador ganhar mais do que esses que foram campeões da Libertadores? É como você vender um carro 2014 por 50 mil e depois tu ir buscar outro 2010 por 70. Então, quer dizer, o mesmo carro. E eu não quero desvalorizar ninguém, mas é uma conta lógica, óbvia. Se você tem os principais talentos hoje no teu plantel, que tem uma valorização e que você notou essa valorização no principal mercado, que é o mercado europeu, e você negociou esses atletas por um certo nível, isso houve uma rotina.
Essa rotina fez com que o Santos chegasse a essa realidade. O Santos chegou a essa realidade por quê? Porque negociou mal, aí você vai, o Alan Patrick saiu brigado, Paulo Henrique saiu brigado, o Rafael saiu estremecido, o Neymar começaram a discutir com o pai. Todas relações muito complicadas, relações difíceis, relações que resultaram nitidamente em valores financeiros desfavoráveis aos cofres do Santos. Marcelo, por favor. E com isso, nós tivemos outros exemplos, eu citei um recente, mas ao longo da trajetória, outros tantos exemplos de atletas que chegaram, como o Ibson, como outros, o próprio Elano na vez anterior, e outros tantos que nós, ao trazer, reforçando os jogadores, nós trouxemos com valores muito maiores daqueles que eram de mercado da bola. Então, eu acho que essa diferença, essas decisões em termos de negociações, tanto de reforços como de negociações de venda de jogadores, foi também um dos pontos que desequilibraram totalmente a questão financeira do Santos. Se não dizer o aspecto administrativo. Idem, aspecto administrativo do clube, o Santos tinha uma máquina muito inchada, com muitos funcionários, Mas você não com valores, gestor nisso. Você é a favor mesmo do grupo gestor? Com valores financeiros, Luiz, com valores, inclusive desde 2010. Eu não digo agora, porque ainda o presidente Odílio tentou, através de uma série de ações, minimizar esse problema, demitindo e recontratando com níveis salariais mais baixos. Mas de 2010 para cá, houve um aumento na receita financeira muito grande, que era inevitável naquele momento, mas em contrapartida, esse aumento financeiro, quando nós deveríamos manter a despesa sob controle, não houve. A despesa cresceu de uma forma que hoje é engoliu o lucro. Todo o lucro e a possível valorização de investimentos necessários no progresso de um clube, na qual não aconteceu. Mas eu acho que gestor, Marcelo? Eu acho que esse tipo de administração não seja por isso, Luiz. Eu não vejo na metodologia, na forma como hoje é estatutário o clube, não vejo o comitê gestor seja o culpado. Não, eu acho que a responsabilidade é de um grupo, né, na qual começou um trabalho em 2010 com uma série de promessas e ilusões junto ao quadro associativo que aguardavam ansiosamente serem aplicadas aquelas ações. As ações não foram aplicadas, resultou inclusive num possível impeachment do presidente, na qual não houve um impeachment porque o presidente se licenciou e depois renunciou ao cargo, para evitar esse tipo de problema, assumiu o seu vice no sentido de tentar contornar uma série de questões que estavam nitidamente sendo ali refletidas naquele momento e não foram ações suficientes a ponto, respondendo a sua pergunta, Edson, de, neste momento, eles entregarem um clube de uma forma diferenciada. Vi até um ex-conselheiro atuante no comitê gestor desde 2010, dizendo explicitamente nas redes sociais que o presidente Modesto Roma não tem que lamentar porque o presidente Modesto Roma assumiu da mesma forma como o Marcelo Teixeira deixou para os administradores de 2010. Eu acho que são situações muito diferentes, mas muito diferentes, nitidamente diferentes, né? Até porque não só pelos ativos, como vocês disseram, que estavam ali, né? Todos eles realmente preparados para que o clube desse sequência e continuidade, mas principalmente na situação financeira. A situação financeira era bem diferente no sentido da viabilização. Óbvio, se eu quisesse naquela oportunidade, vocês são testemunhas disso, eu pegaria um dos jogadores apenas, e não faltaram propostas e até os próprios dirigentes, nossos companheiros da época, de dizer,
presidente, tem que negociar um desses jogadores. Negocia um deles e nós reequilibramos, colocamos as contas em dia, entrega o clube no azul e nós saímos sem nenhum tipo de dificuldade no sentido financeiro. Seria prudente da minha parte fazer isso? Seria talvez até prudente na preservação do meu nome apenas, da minha administração. Mas não seria responsável da minha parte como dirigente vender um desses atletas e comprometer drasticamente a situação técnica da equipe. Então, não fiz, não me arrependo disso, deixei a equipe realmente preparada e montada, mas, acima de tudo, um clube preparado para as adversidades nas quais as dívidas estavam equacionadas. Bem diferente da situação atual, mas muito diferente da situação atual. Aliás, a situação atual exige não só nós, como todos eles que estão dizendo. Não adianta este dirigente ou tantos outros ficarem lá fora falando a minha situação de 2009, 2010. Agora todos devem se unir. Agora, terminaram eleições, facções políticas, para o bem do clube, nós precisamos realmente de uma unidade, das pessoas reconhecerem se erraram, se não erraram, o problema não é esse. Nós temos que ter uma unidade para que o Santos recupere a sua situação financeira. Eu acho que não só a situação financeira, é uma situação da própria sobrevivência de uma agremiação centenária que exige hoje cuidados dos diretores, que têm as suas responsabilidades, do Conselho Deliberativo, mas acima de tudo, de todos os santistas que querem o bem do clube. Porque se continuarem fazendo esse tipo de detalhe fora, que não acrescenta em nada, o que acrescenta dizer que o presidente de 2009 tenha feito isso ou aquilo? Absolutamente nada. Porque a história está aí, está falada, está escrita e tem que ser reescrita com outros capítulos para que o Santos realmente tenha capítulos mais vitoriosos e que a sua torcida recupere a confiança. A gente nota hoje, na torcida, uma forma assim de descrédito. Geralmente as pessoas têm esse descrédito com dirigentes, né? O torcedor é assim. Mas hoje, nitidamente, não existe uma identidade do torcedor com, de novo, o Santos. O torcedor deixou de gostar, de amar? Não deixou de amar, não deixou de torcer, não deixou de ir ao estádio, mas deixou de ter um sentimento para que realmente o Santos revigore e cresça nos próximos anos. E isso é outro desafio que a diretoria deve reconquistar. Bom, infelizmente o nosso não é tempo... porque o Marcelo Teixeira é o dono da emissora que eles não vão botar nosso programa. Tudo tem horário. Bom, foi um prazer tê-lo aqui, presidente Marcelo Teixeira, muito obrigado. E o senhor tem que retornar mais vezes ao nosso programa. Será um prazer, estou à disposição. A minha voz ainda bem que permitiu hoje. Isso aí. Legal, obrigado, presidente Marcelo Teixeira. Um abraço, Guido, Gilberto Costa, Luiz Roberto, ao Gustavo e a todos vocês que participaram também e acompanharam o nosso Baixado Esporte de hoje. A todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.